just got paid. But the man needs to get... Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e hoje nós vamos discutir animações fundamentais para qualquer argumentação. Porque sim, animações podem ser incríveis, extraordinárias, para você construir uma argumentação mais original e conseguir puxar matrizes teóricas densas com mais facilidade e, claro, com mais leveza dentro do seu texto. A gente sabe que muitas dessas matrizes teóricas, trazidas de dentro da história, da sociologia, da filosofia, da antropologia, muitas das vezes ficam difíceis dentro do texto, até porque são abordagens sempre muito rebuscadas. E por meio de uma animação, você consegue fazer isso de uma forma mais tranquila, com a possibilidade de exemplificar com mais solidez, com mais precisão dentro dos seus textos. Lembrando que quando você citar uma animação, você faz da mesma forma como você já constrói com um filme, com um livro, com uma música. Você precisa mencionar um pouquinho do contexto, do que acontece ali, para conseguir fundamentar bem. Tirando isso, é um arraso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Certo? Bom, uma das primeiras animações mais incríveis produzidas no século XX é o senhor Bob Esponja Calça Quadrada. Porque sim, Bob Esponja tem uma pegada comportamental e sociológica incrível. Cada um dos personagens ali na Fenda do Biquíni traz uma complexidade de análise comportamental que serve para você julgar e, claro, comparar com os nossos comportamentos dentro de boa parte dos temas com que a gente trabalha. Eu costumo dizer, inclusive, que Bob Esponja é tão versátil que você sempre tem um viés da animação para encaixar em cada um dos eixos temáticos que a gente discute. Que veja só, a própria Fenda do Biquíni, que é o espaço onde o Bob Esponja habita, junto com os amigos dele, já é um espaço de discussão ambiental, até porque a Fenda do Biquíni existe e ela é um espaço de deposição de lixo tóxico. No meio da formação da Fenda do Biquíni, você já deve ter observado, há inúmeras casas que são, na verdade, tubulações, pedaços de lixo, e os animais ali estão todos já, digamos, mutantes, né? Até porque os peixes estão com os olhos no mesmo lado do rosto, e eu acho que peixes não têm os olhos do mesmo lado, não é não? Então já existe um processo de mutação ali por causa da toxicidade daquele ambiente, e a existência do Bob Esponja já é uma denúncia ao descaso com a questão ambiental, com o equilíbrio ecológico, que é pauta forte em boa parte das discussões, né? Em função da produção de lixo e o impacto disso sobre o espaço natural, na formação de uma sociedade anômala e cada vez mais tóxica na sua composição. Para além disso, o próprio Bob Esponja traz, na verdade, a síntese dos valores contemporâneos mais sensíveis. O próprio Bob é um workaholic, completamente viciado em trabalho. E a existência dele, dentro dessa ética do trabalho, sobre a qual Max Weber comenta e que é fundamento da organização da sociedade contemporânea, Bob não enxerga a sua própria existência para além do trabalho que ele executa. O Bob é o trabalho que ele faz. O Bob é a existência dele dentro do Siri Cascudo. O Siri Cascudo representa a sua vivência, representa as suas experiências, representa a sua felicidade. Falando em felicidade, boa parte da formação de humor do Bob é extremamente exagerada, você já deve ter notado. Talvez enquanto criança você não tenha notado isso, porque os excessos e o êxtase para criança não soa problemático. Para a vida adulta, sim. Bob não é uma criança, Bob é um adulto. E ele se comporta como se ele tivesse com LSD na altura o tempo inteiro. Não é? Ou seja, Bob já faz parte disso que nós temos chamado hoje de positividade tóxica. Porque ele é pressionado de alguma forma a estar sempre feliz, mesmo que o contexto em torno dele seja sempre negativo.
E a felicidade dele ultrapassa o nível da compreensão, digamos, de normalidade, até porque o Bob não tem um espectro de emoções natural de um ser humano, não é? Na verdade, ele não é bem um ser humano, né, gente? Ele é uma esponja, mas enfim. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ele é uma figura humanoide, digamos assim, e toda a gama de emoções que uma pessoa normalmente vive é apagada ali, para que ele seja só feliz, para que ele esteja sempre grato e sempre contente com tudo que exista em torno dele. Ou seja, é mais ou menos o tipo de pressão que essa contemporaneidade virtualizada, muitas das vezes, nessas redes sociais, sofre o tempo inteiro, não é? De precisar estar feliz, de precisar mostrar felicidade, de precisar transparecer êxtase, gratidão o tempo todo, como se essa fosse a única emoção que uma pessoa realmente pode viver, né? E claro, ali naquele contexto, Lula Molusco é um dos poucos que parece lúcido dentro desse processo e faz um contraponto pesado com o próprio Bob. O Lula Molusco representa, na verdade, o que a gente chama de depressividade desejante, que é um dos comportamentos mais comuns dessa época, de nós estarmos num contexto que provoca sempre frustração, porque as nossas expectativas sobre a realidade são muito altas. E, como Schopenhauer diz, quando as expectativas são maiores ou mais empolgantes do que a própria realidade, a frustração é o resultado mais óbvio. O Lula Molusco é uma figura frustrada. É frustrado porque ele não conseguiu ser o artista que ele projetava, né, no seu delírio, no seu sonho. Ele não conseguiu ser milionário, ele não conseguiu ser famoso, que é, na verdade, o complexo de celebridade que todos nós temos, não é? Porque nós crescemos com a visão de que nós somos especiais, de que nós temos um talento especial para o mundo. E, na verdade, nós somos só uma lula desengonçada e nariguda que não conseguiu muita coisa na vida e tem capacidades limitadas, não é não? É verdade. Então, né? Somos todos Lula Molusco. Estamos todos nesse mesmo barco e boa parte de nós está igualmente frustrada com a não realização desses sonhos de ser um rockstar, né? Como Lula Molusco queria ser. Representa muito da formação contemporânea e desse comportamento meio Billie Eilish, que não quer nada com muita coisa, que considera que a vida é meio insossa e não tem muita vontade de viver para além da reclamação e desse sentimento perpétuo de frustração. Então, Lula Molusco é a representação desse colapso de saúde mental que tem sido referência nessa época e dessa formação frustrada com excesso de sonho. Porque nós aprendemos, né, desde a nossa formação, que é preciso sonhar, que nós precisamos sonhar muito. E nós aprendemos só a sonhar, nós não aprendemos a fazer. Um dos maiores problemas dessa época. Então, ou nós estamos no êxtase delirante, psicodélico de um Bob Esponja, tentando nos divertir, nos inebriar nessa felicidade, à base de festas, à base de amigos descerebrados, como um Patrick Estrela, à base de bebidas, ou seja lá do que for, ou nós entramos nessa depressividade desejante, queremos só um edredom em Netflix, porque a vida para nós não foi realizada como nós projetamos. E como nós somos aqui só acostumados a sonhar, nós não conseguimos sair da nossa imensa pedra da Ilha de Páscoa para poder fazer alguma coisa dessa nossa existência vazia, não é não? Então, ficamos aqui meio ora Lula Molusco, ora Bob Esponja. Para além desses dois personagens, eu creio que um outro personagem extremamente fascinante dentro da animação seja a Sandy Bochechas. Porque a Sandy traz uma das teses mais relevantes para essa época sobre ciência e sobre alienação em torno do conhecimento científico.
A Sandy é uma figura incompreendida, fora do seu estado de natureza, afinal ela é um esquilo, né, levado ao fundo do mar, vivendo dentro de uma bolha. Você quer metáfora mais rica do que essa sobre o desenvolvimento científico e a matriz de conhecimento na era contemporânea? A ciência está reservada a uma bolha, cercada de descrentes, cercada de gente que não consegue fazer a mínima ideia do que está acontecendo. E a Sandy é essa figura meio excêntrica, né, naquele traje de astronauta no fundo do mar, porque nem é um traje de escafandrista, né, se eu não me engano, é um traje de astronauta. Ou seja, ela nem consegue se adaptar ao espaço de forma adequada e a produção científica dela, num espaço que não a compreende, torna-se inútil. Afinal, a ciência só ganha realmente relevo quando o meio social em que ela está inserida compreende e adere às suas teses, o que não acontece ali. É um retrato forte do que nós vivemos hoje. A Sandy é a síntese da negligência ao conhecimento científico, aos processos de revisionismo pelos quais nós temos passado, ao fluxo de pós-verdade da era contemporânea, ao questionamento e à refutação do conhecimento estabelecido como matriz de organização social. Então, riquíssima, riquíssima. E para além dela, cada um daqueles personagens tem ali uma tese forte. Siriguejo, então, nossa, você quer figura mais capitalista? Né? E ali, a ironia maior do Siriguejo é que Siri Cascudo, na verdade, é uma armadilha para Siri. Ele foi capturado. E ali é o lugar que ele possui mais amor e de que ele mais se orgulha. Olha que bizarra essa construção. Nós somos capturados por uma estrutura e forçados a acreditar que a nossa prisão é necessária para que nós possamos continuar vivendo. Todos nós estamos presos em circuitos de trabalho, lucro, consumo, que é a dinâmica do neoliberalismo, e mesmo que isso seja uma prisão, nós não conseguimos nos dar conta das grades e acreditamos que essa prisão é a essência da vida e é a tradução de bem-estar, de sucesso. Olhando de fora, nós conseguimos perceber que Siriguejo não tem sucesso. Ele é uma figura obsessiva, ele não possui amigos, ele não possui família, é extremamente solitário, a própria filha dele não consegue respeitá-lo como pai, né? Não tem um laço afetivo ali que sustente uma noção de família, mas para ele não. É a mesma coisa para nós, né? Dentro da situação nós não observamos. Nós usamos o modelo econômico para viver, mas nós somos incapazes de refletir a respeito dele, porque nós estamos presos dentro dele. E de dentro da prisão nós não observamos as grades, é uma estrutura panóptica, como Michel Foucault diz, e estamos condenados à eternidade nesse processo, se nós não conseguirmos quebrar essa fronteira da alienação, como é a alienação pelo capital, como Siriguejo vive, né? De não conseguir observar a vida para além dessas fronteiras. E ali você percebe a relação abusiva, o assédio moral em relação ao próprio Bob e ao Lula Molusco, que trabalham para ele. Você percebe a forma como ele explora os clientes o tempo todo, né? Ele é capaz de passar a perna em qualquer um. Então, dentro dessa lógica do capital, o dinamismo de mercado torna-se mais importante do que a percepção ética ou a noção de moral, de respeito ou de qualquer outra coisa, né? Então há uma relativização de valores. Você está tendo noção do tanto que o desenho é pesado? Mas por que mostra isso para criança se o negócio é tão denso? Na verdade, boa parte dessas produções, assim como a literatura infantil, tem duas camadas. Existe uma camada mais rasa, né, onde você pega a brincadeira, a diversão, e que uma criança consegue aproveitar com qualidade, e existe uma camada mais profunda, né, produzida para outro público. Isso que eu estou comentando é a camada mais profunda
de crítica. Se você pegar a literatura infantil, boa parte dessas produções que a gente jura que foram feitas para crianças, na verdade possuem outras camadas de construção. Você vê isso também no cinema. Muito dessa produção hollywoodiana, colocada com facilidade para um público de massa, possui camadas de leitura. Você tem a camada rasa, que de fato vende, que alcança a massa, e é preciso vender para ganhar, né, o que o filme custou. E existem camadas mais profundas de crítica social, filosófica, né, de teses mais densas. Então, a gente sempre encontra essa camada que traz um processo de análise maior, não é um delírio. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh, vive no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada! Né? Bom, para além do Sr. Bob, eu acredito que um dos clássicos das animações, que inclusive já ganhou inúmeras versões ao longo dos anos, seja Pica-Pau. Eu confesso que minha versão preferida é do Pica-Pau ensandecido, aquele coloridinho de perna grossa e vesgo. Nossa, o meu preferido, completamente maluco, era o melhor. Adorava quando começava aquele. E Pica-Pau é uma espécie de Macunaíma das animações. Ele é o anti-herói. E ali, naquela construção do Pica-Pau, você percebe que ele não é, vamos dizer, moralmente correto, que ele devolve muitas das vezes na mesma moeda o tipo de violência ou o tipo de dano que ele sofreu. Ele se vinga muitas das vezes, né? Ali do Zé Curubu, do Leôncio e de todas aquelas figuras. E mesmo assim, ele ainda é uma figura carismática. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Você está percebendo o que isso revela sobre a nossa natureza? Gostar de Pica-Pau é, na verdade, um dos traços mais curiosos da nossa natureza. Nós não aprovamos as pessoas pelas atitudes, nós aprovamos as pessoas pelo carisma. Nós não gostamos das pessoas que necessariamente agem certo. Nós gostamos das pessoas que nos cativam. Perigoso isso, não é? Sérgio Buarque de Holanda tem uma obra chamada O Homem Cordial, e quando ele analisa a construção da cordialidade, ele mostra como nós nos afeiçoamos mais a esse aspecto afetivo do indivíduo do que ao aspecto lógico. Nós não pensamos sobre as pessoas, nós sentimos as pessoas. Veja que na dinâmica política, por exemplo, você não escolhe candidatos de acordo com competência, com histórico político ou com habilidade de construir algo melhor para nós. Você escolhe de acordo com o sentimento que ele te provoca, com o nível de cordialidade ou de carisma que ele te traz. Então, nós somos seres sensiocêntricos, como Peter Singer comenta, nós sentimos antes de pensar. Então, nós somos capazes de gostar de um vilão inconsequente e, quiçá, chamá-lo de herói, caso ele nos provoque bons sentimentos, caso ele seja uma figura alegre, festiva, né? Que nos comova de algum modo. Perigoso, né? Então, nós temos um negócio disso no Brasil e a gente chama isso de populismo. Até porque, né, nós temos aí umas figuras meio controversas que ainda são benquistas pela população. Eu acho que nós temos um Pica-Pau psicodélico governando o país. Não sei se você concorda, né? E ele está se vingando de quem nesse momento? Nós somos o Leôncio, talvez, em quem ele esteja descontando a ira, e muitos ainda aplaudem. Mais ou menos isso. Então, essa revelação é forte sobre a nossa natureza. Então, Pica-Pau é o vilão, né, transformado em herói pelo carisma. Além disso, em Pica-Pau houve muita matriz de xenofobia, de racismo,
de sexismo ao longo do tempo. Nós não podemos dizer que a animação é condenável em função disso, porque é fruto da época, né? O Pica-Pau existe desde a primeira metade do século XX, o negócio é muito antigo, numa época em que não havia preocupação em filtrar esses conteúdos. Então, a própria existência, por exemplo, do Leôncio já é uma marca de xenofobia, né? Porque Leôncio é muito atacado e é motivo de riso e de deboche, porque ele não é americano e o Pica-Pau é genuinamente americano, ele é da cor dos Estados Unidos, até porque um pica-pau na natureza não é azul e vermelho, né? Pica-paus geralmente são pretos e vermelhos, e não azuis. E ali, pica-pau é o americano, e ele repudia tudo que não é americano. Então, você já tem uma xenofobia ali, aceita, cultivada ao longo de um século numa das animações mais populares da história. E nós nunca questionamos isso, e nós trouxemos isso para a nossa construção, e aprendemos a rir daquilo que não se parece conosco, dentro do nosso narcisismo. Da mesma forma que Pica-Pau transforma Zé Curubu numa figura também criticável, risível, no vilão, no bandido, no espertalhão, no malandro. E Zé Curubu encarna a persona, né, do povo negro americano, assim como os corvos de um dos episódios mais importantes de Pica-Pau, que ficam no milharal. São todas construções em referência ao povo negro, né, ou ao povo preto, se você prefere essa nomenclatura, e eles são alvo de ridicularização e principalmente de questionamento moral. São figuras moralmente questionáveis. Não, mas nós gostamos do Pica-Pau, que exerce violência contra essa figura, em vez de ter algum tipo de empatia pelo Zé Curubu, que é uma das vítimas. Mas não, o estadunidense é o nosso herói, né? Sempre o nosso herói, mesmo que abusivo, porque ele é carismático. E porque, claro, filhos da política do Big Stick, isso ficou meio pornográfico, né? Filhos do Big Stick, mas ok. Mesmo filhos desse processo, nós aprendemos a admirar o que é norte-americano, que é estadunidense, e a condenar qualquer coisa que eles também condenem. Então nós trouxemos racismo para cá, nós trouxemos xenofilia para cá com a mesma intensidade, ou talvez não necessariamente nós tenhamos trazido, mas nós reforçamos um valor que por aqui também já existia e naturalizamos. O pior de tudo, que eu acredito, seja a naturalização e a leveza com que esses valores foram naturalizados, né? Porque, veja, em momento nenhum nós fomos levados a estranhar qualquer uma dessas posturas. Aceitamos. Banalidade do mal, Hannah Arendt, né? Qualquer ato brutal, cruel, que é repetido dentro de um construto de cultura ou de política, tende a ser considerado natural, né? Então, para mim, Pica-Pau é mais ou menos o Alex de Laranja Mecânica. Uma figura desprezível, repulsiva, mas que consegue cair nas graças do público pelo carisma, pela leveza, pela diversão. Ele é capaz de estuprar mulheres, de espancar bêbados, de matar pessoas, cantando Beethoven. É leve, né? E na repetição nós nos acostumamos. Se você ainda não viu Laranja Mecânica, a obra literária do Anthony Burgess ou o filme, te digo que você precisa ver isso urgentemente, ok? Então, para além de Senhor Pica-Pau, nós podemos ir para um mais contemporâneo, Donas Meninas Super Poderosas, extremamente ácidas também em relação a essas críticas sociais. Só achei que a última temporada ficou mais fraca em relação a isso, mas todas elas são muito fortes em relação a essas críticas. Nós temos ali uma das primeiras críticas mais sagazes em torno do valor familiar. Não sei se você já notou. Não é uma família tradicional, né? Ali nós temos uma revisão
do que muitos teóricos chamam de admirável família nova. Ali não existe uma figura materna, o professor assume o papel de pai e de mentor, mas ao mesmo tempo não é ele a figura que protege a família, afinal de contas as meninas têm superpoderes, e embora elas sejam crianças, o professor admite que elas tenham maturidade suficiente para lidar com monstros, para lidar com adversidades e obstáculos. Não é o conceito típico de infância super protegida. Ali você já tem uma crítica, inclusive, pesadíssima a esse valor distorcido de infância que nós trouxemos, de que a criança é um ente ingênuo, né, que não consegue lidar com a realidade. E aí você coloca a criança numa bolha de superproteção para que ela não sofra. E nisso a criança não amadurece, não aprende a lidar com os males que a cerca e se torna um adulto estúpido e frustrado. Ali não. Ali mostram as meninas lidando com desafios e com frustrações constantemente, desde ainda muito jovens, e isso faz com que elas se desenvolvam física, emocional e moralmente, a ponto de conseguirem lidar com a vida de uma forma mais madura. Ser criança não significa ser necessariamente imaturo. Então, as meninas já trazem um questionamento ácido sobre a forma como nós estupidificamos a infância. E trazemos para a criança a impossibilidade de lidar com a realidade do mundo. Isso, inclusive, é recorte que entra em boa parte dos debates sobre educação sexual, sobre abuso infantil, porque boa parte desses processos ainda são graves, porque não se permite que a criança seja alertada sobre isso, né? Que haja esclarecimento sobre esses perigos que a cercam constantemente. Então, as meninas são expostas a todos os monstros e elas vencem os monstros, porque elas são creditadas para isso, né? Acreditam que elas podem, então elas fazem. Bom, para além disso, além dessa questão valorativa de família, ainda existe uma tese política muito forte nas meninas, né? Você já deve ter observado, por exemplo, que elas são, na verdade, um poder paralelo. Até porque o poder do Estado é tão débil, é tão frágil, que elas precisam assumir. Então veja, a política é colocada nas mãos de figuras ainda inexperientes, porque a figura do prefeito é mais infantil do que elas, né? O prefeito é mais criança do que elas. O prefeito é tão criança que nem identidade ele tem. O prefeito não tem nome, ele se chama prefeito, né? E ali ele é tão inábil e tão estúpido que ele mal consegue abrir um vidro de picles, ele tem que chamar as meninas para isso. Então, é um retrato fiel sobre a estrutura débil de política que o mundo ocidental tem vivido, de figuras políticas patéticas, eleitas na base do carisma, sobre o qual eu falava agora há pouco, do apelo emocional de uma população também cega e estúpida, que não foi preparada para lidar com a democracia. Nisso o poder paralelo cresce, até porque as meninas se mantêm como heroínas por uma formação moral, mas nada impede que elas usem os poderes delas para fazer o mal também. Quem sabe? Não sabemos, né? Até porque o poder é delas, já que não existe Estado que controle nada, porque o Estado é débil, o Estado é frágil, né? De uma política sem nome, sem identidade, infantilizada e estúpida, na verdade comandada, como nós sabemos e vemos hoje, por figuras sem rosto, porque é a senhorita Belo que faz tudo, que comanda, na verdade, e é mais ou menos o que nós temos hoje, figuras representativas na política e outras tantas figuras sem rosto que realmente estão tentando comandar, tomar as decisões e lidar com os poderes, e nós nem sabemos exatamente quem são essas figuras. Nós não as elegemos, né? Porque nós preferimos eleger os patéticos que hoje, né, levam as faixas do poder, né, que comandam, que determinam tudo. E ali, claro, cada um dos vilões, eu tenho muitos vilões, eu não vou descrevê-los aqui, mas cada um deles tem uma tese muito forte sobre
alguma dessas pautas, ou de análise sociológica, filosófica ou psicológica também. Macaco Louco, por exemplo, é uma figura extraordinária. Ele é um experimento do professor que deu errado e, na verdade, ele era um macaco de testes no laboratório. Já tem uma tese aí sobre uso de animais, né, para desenvolvimento científico. E no momento em que as meninas surgem, o macaco é descartado. E é o descarte do macaco que o transforma em vilão. Então, é uma tese importante sobre o risco da rejeição, da ruptura abrupta de laços e sobre como nós temos responsabilidade sobre os laços que nós estabelecemos. Porque nós criamos os monstros que nos afetam depois, que nos prejudicam depois. Depende da forma como nós cuidamos ou curamos os laços no momento do estabelecimento e da ruptura. Então, Macaco Louco surge como vilão a partir da ruptura abrupta de um laço, uma ruptura violenta de um laço, né, e de um descarte, porque ele foi descartado como coisa e não como um indivíduo complexo que ele é. A forma como nós lidamos com as pessoas, né? Você tem contatinhos no Tinder, você sabe o que eu estou dizendo? Não sabe? Você não descarta as pessoas como se fosse cueca suja? Sim. Pois então, depois não reclame de as pessoas te tratarem como uma latinha amassada, né? Bom, nesse processo, além disso, eu acredito que o ele também seja uma figura, nossa, profunda. Na verdade, o ele merece uma aula inteira, porque todas as vinganças e os planos do ele são planos de manipulação psíquica. Não sei se vocês lembram disso. Ele sempre cria pesadelos e mexe sempre com o id das meninas, né? Na verdade, ali dentro, nossa, tem teses pesadíssimas sobre Freud, né? Na divisão, por exemplo, do id, que é a verdinha, nunca vou lembrar os nomes, não adianta, docinho, não sei. Você tem ali o superego, na vermelhinha, controladora, líder, né? E você tem o ego na mais frágil e que fica dependendo das outras. O ego sempre depende dos outros, né? Então, tem uma tese ali que depois outros criadores de animações vão aproveitar, por exemplo, nos Ursos Sem Curso, que tem a mesma construção. Várias animações se aproveitam desse modelo tripartite de ego e de superego. Isso é pouco útil nas redações, é só curioso, né? Então tem uma manipulação psicológica ali forte. Na verdade, você pode entender que o ele é uma figura instável, imutável, que representa muito do que as mídias são dentro da nossa realidade, de deturpação da verdade, distorção dos fatos e recriação de um cenário em que as pessoas estejam no seu controle. Mais ou menos o que nós vivemos todos os dias, hoje com a internet, com os grandes veículos de mídia, no processo de elaboração dos fatos. E vou ficando por aqui, que eu não vou falar de todos os vilões, né? Porque, nossa senhora, Badio, tem vilão demais. Nossa senhora, Gangue Gangrena, fabulosa Gangue Gangrena, já é um trava-língua, Gangue Gangrena, daqueles verdinhos adoecidos, eles moram no lixão, representam crianças de rua abandonadas, são menores de rua, né? Que não recebem nenhum tipo de apoio, uma instituição que cuida deles. Os coitados vivem no lixão. E ali eles nem são maus. Na verdade, eles são manipulados por outros vilões que os usam. Macaco Louco, com as invenções tecnológicas dele e com o uso da ciência. E não sei se você sabe que o Macaco Louco mora num vulcão. Quase a mesma construção da Sandy Bochechas, morando numa bolha no fundo do mar. Completamente deslocado da realidade. É um vulcão, um observatório em cima de um vulcão, no meio de um parque. Completamente deslocado do meio. A mesma tese lá da Sandy. A Sandy poderia ser uma vilã, né? Se Bob Esponja tivesse vilões. Enfim, a construção ali é forte. Então, os meninos abandonados. Você tem teses sociais em todos os personagens. Todos os episódios. Você tem uma tese. A Dora Sedusa e a forma como ela trata de teses feministas. A construção é incrível. E feminismo ali nem preciso falar, né? Com Senhorita Belo,
com a senhorita Kim, que é a professora, todas elas mostrando que mulheres não têm papéis pré-definidos e elas podem ser o que elas bem entenderem. Ou líderes políticas, professoras, heroínas, ou vilãs. Escolhas, né? Então, Meninas Superpoderosas rende muito. Dá para você reler a realidade a partir das meninas, do filtro das meninas. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. E antes de eu ir para o último, eu peço para que você curta esse vídeo, deixe seu comentário, me conta qual que é seu desenho preferido, qual que você percebeu teses mais profundas ao longo da sua formação. E se você quer outro desses, com outras animações, monto para você se você quiser. O último que eu deixo aqui para você pensar são as 3 espiãs demais, que inclusive tem a mesma tese das meninas, de I, de ego, superego, mesma construção, do controle, do abuso e da fragilidade. Você tem a mesma relação. O povo gosta disso, né? Freud é pop. E ali você tem uma análise mais intensa da geração Y e de alguns dos valores que se popularizaram muito com a geração Y. A questão do valor do consumo, por exemplo, e do apego à aparência estética muito forte ali. Você percebe, por exemplo, que a boa parte das relações das espiãs e das escolhas de vida e até dos crimes que elas tentam investigar e solucionar estão relacionados com o espaço do consumo. Shoppings, roupas, acessórios, cabelo, tudo está envolvido com a construção do consumo e com a construção estética. Até porque a geração Y inaugura um dos conceitos mais fortes para essa época, em que parecer ser é mais importante do que ser de fato. A construção estética é mais valorativa do que a construção de essência. Não é à toa, por exemplo, que o desenvolvimento intelectual da Sam é descartável. Não é o mais importante sobre ela. O mais importante sobre ela é a força, é a beleza, é a magreza. São todos esses valores. São mais fortes. Assim como outros valores que se tornariam fortes nessa época, já vem ali quase que, digamos, né, precursores na discussão sobre descartabilidade das relações. A Chloe tem um namorado por dia, um crush por hora, se apaixona por todo mundo que aparece na frente, já é parte das relações líquidas e do processo de descartabilidade em que nós entramos, né, na formação dessa sociedade. E tem uma crítica ali intensa sobre o controle masculino sobre elas, né? Elas têm a força, a beleza, a astúcia, mas elas não tomam decisões, né? Elas ainda precisam ser comandadas por um homem, o que foi perfeitamente natural até o século passado, e nesse século nós começamos a questionar isso profundamente. Então, ali não havia ainda o senso de crítica a esse valor, mas você já percebe que a força dessa relação existe, né? Então, é um campo para você pensar também. E pensar como essa geração Y determinou as formas de comportamento sobre essa época. Consumo, descartabilidade, estética, né? Claro, imediatismo. Essas meninas não têm qualquer perspectiva sobre o que é futuro dentro da construção de vida delas. É o momento. São os conflitos momentâneos. E claro, todos focados no seu bem-estar, na sua sensação de felicidade, nas festas, o que Hannah Arendt chama de selfie. É o focar-se mais em si mesmo do que no coletivo. Afinal, a Chloe, por exemplo, conseguir participar do concurso de beleza costuma ser muito mais importante do que salvar o mundo. Ela só salva o mundo porque ela está sendo obrigada por um homem, né? Mais ou menos isso. Então, estamos combinados? Vou esperar, hein? Vocês me contarem outras animações que vocês querem. Espero que dê certo nas redações. Até! Just got paid, but the man needs to give me a raise. Need to